Meu filho, a gente vai falar nesse vídeo sobre comportamentos e personalidades. Eu vou fazer esse vídeo sobre comportamentos baseado numa teoria chamada DISC. Eu acho fundamental as pessoas entenderem sobre isso. Você entender sobre isso vai melhorar seus relacionamentos, seja ele no trabalho, vida pessoal, vida amorosa, relacionamento qualquer que você tiver na sua vida. Então eu vou falar sobre o DISC, mas também há várias outras teorias, como o MBTI, Big Five, outros testes que podem surgir ao longo dos anos, e eu vou falar sobre o DISC nesse vídeo, depois eu falo sobre MBTI, outras teorias e outros vídeos, porque esse eu considero legal, já tem mais de 100 anos desenvolvido, tem muita teoria em cima dele, tem muita prática em empresas para analisar pessoas, perfil psicológico, e é muito usado. Todo teste de perfil comportamental é incompleto. Tem alguns que podem ser mais completos, tem faculdades, universidades que estudam mais, um como o Big Five, outro MBTI, por aí vai. Eu vou falar sobre esse que é um dos mais usados hoje, atualmente, mas com o tempo, com a neurociência, psicologia e tudo mais, pode ser desenvolvido vários outros. Já é um grande conhecimento que você pode levar para a vida, para os seus relacionamentos. Então, vou falar sobre o DISC aqui, como você aplica também na sua vida, que eu acho fundamental, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, aqui está uma roda aqui, o disco, a gente pode achar muito na internet essas imagens. Então, tá o dominante, o que que é o DISC, né? Então, baseado em quatro letras aqui, e em inglês, então, a gente vai colocar aqui em português o dominante, influente, estável e conformidade. Então, isso aqui é tudo letra aqui em inglês, tá? O estável e tudo mais, e eu não preciso falar aqui em inglês. Então vamos aqui no português mesmo. Então, basicamente, a gente tem quatro perfis comportamentais e eles também combinados vai sair alguma coisa diferente, que eu vou comentar um pouco sobre isso também. Então vamos lá, nas suas relações pessoais, profissionais, qualquer tipo de relação, a gente pode usar esses perfis para você entender como são as pessoas, lidar melhor com elas, você saber como você é também. Ao longo do tempo, você pode mudar a intensidade de cada perfil desse. Então, ao longo do tempo, pode ser que você fique mais forte no dominante, mais forte no estável, conformidade, influente e por aí vai. Tem empresas que usam esses testes com nomes diferentes, mas eu já vou colocar aqui da base mesmo da teoria, da base da teoria mesmo, para você poder pesquisar se você quiser saber mais sobre isso, tá bom? Então vamos lá. O dominante, eu vou falar primeiro do dedo dominante, o que seria uma pessoa dominante. Você pode se ver nesse perfil, pode ser que você seja alto, médio ou baixo. Então, cada pessoa que você conhecer, relacionar, negociar, talvez um líder seu, um chefe seu, alguém que você está convivendo, pode ter, obviamente, esse perfil. Então vamos falar primeiro sobre o seu perfil dominante, como é ele e os aspectos positivos. Então é uma pessoa extremamente assertiva, costuma ser líder, essa pessoa não precisa ser o dominante, o líder, mas geralmente acontece isso. Eu vou te falar que mais de 70, 80% das vezes um líder ele é dominante. Por quê? Ele tem ali mais assertividade, mais determinação, quer fazer as coisas rápido, sem burocracia, uma confiança alta, foco em resultado, velocidade, decisão rápida, independência, quer ser aquela pessoa autônoma. É uma pessoa que aguenta pancada, digamos assim, é resiliente, gosta de fazer acontecer, tem iniciativa, não fica esperando o outro falar. Então, para um líder, por exemplo, precisa dessas características. Então, acaba que o líder é frequentemente dominante. E se você, obviamente, quer descobrir isso, você tem que fazer esses testes que muitas empresas disponibilizam por aí. Então, o líder ali, o dominante, ele pode ser uma pessoa também que às vezes não é líder, porque ele não quer ser líder. Ele tem a proatividade, ele faz acontecer, ele é rápido, tem uma energia forte, mas às vezes ele não quer comandar as pessoas. Isso depende das crenças, daquilo que você acredita, seus valores e tudo mais. Mas o comportamento, ele é mais superficial que a gente fala aqui. Depois eu falando sobre outras teorias também comportamentais e personalidade, a gente pode falar mais profundamente sobre isso. Mas isso daqui, então, é a base do comportamento.
um estudo muito importante que eu gosto. Então, assim, tem o líder, esse dominante, nem sempre é líder, como eu citei, ele é rápido. Se tem uma palavra que pode simbolizar ele, é assertividade. Ele quer partir logo para ação. Então, muitos momentos da sua vida, você vai ter que ser esse cara dominante. Pode ser que não por padrão você seja, mas é muito importante para você ter mais resultados. Você quer, por exemplo, conquistar algo. Você quer, por exemplo, conquistar um cargo numa empresa. Você quer abrir sua empresa. Você quer fazer um novo projeto diferente. Você quer fazer acontecer, estudar algo, passar num concurso público, sei lá o que você quer da tua vida. Mas você tendo esse perfil dominante, você executa mais rápido, vai direto ao ponto e vai querer resultado rápido. Então, esse é o aspecto positivo desse perfil. Vamos para o aspecto negativo, que a gente fala coisas que pode melhorar. Autoritarismo. Você pode acabar sendo mais autoritário, por quê? Porque você quer tanta resultado que acaba você falando por cima da pessoa, por exemplo, acaba querendo passar por cima da pessoa por causa do seu resultado, então tem que tomar cuidado com isso. Impaciência, você quer logo o resultado e aí você fica impaciente para ter o resultado, acaba, vamos executar isso logo. Você está fazendo errado, você quer liderar uma equipe, por exemplo, você está fazendo errado, para com isso daí. Aí você fica impaciente, tomar cuidado com isso. Competitividade excessiva, ou seja, quando você é muito competitivo, você é muito dominante, você pode querer ganhar sempre. Nem sempre isso é importante. Você tem que saber a intenção que você está por trás disso que você está fazendo. Então você está lá, por exemplo, você é dominante, você está jogando um esporte, você está brincando ali com seus amigos. E aí você liga o dominante e fala: eu quero vencer, eu tenho que ser melhor que todo mundo. E às vezes você está num momento de lazer, então não precisa fazer isso. Naquele momento que você vai ganhar uma competição, por exemplo, você quer disputar uma vaga, por exemplo, em algum local, você tem que ser melhor. Aí tem que ser competitivo. Na hora que você está no emprego, ou até se você tem a sua empresa, você quer ser melhor no mercado, ganhar mercado, aí é bom ser competitivo. Mas em alguns momentos não precisa. Então toma cuidado com isso. Rigidez. Como você é muito rápido, você acaba falando que as coisas têm que ser do seu jeito. E aí fala: faz assim, faz o que eu estou falando e ponto final para você conquistar tal coisa. Então isso pode atrapalhar também o seu desempenho, tá certo? Você pode ter ali também pouca empatia, ou seja, porque você quer logo o resultado e a pessoa não está fazendo o que você está falando, acaba você não conectando na pessoa e acaba que você não tem resultado que você queria, porque você tem que escutar as pessoas, ter empatia para poder trazer resultado. Intolerância, impulsividade, agressividade, tudo isso é o que eu falei. Como você quer muito resultado rápido, que você fique intolerante, manda os outros calar a boca, não faz isso, você não sabe o que você está fazendo, você é burro, esse tipo de coisa, quando você está forte nisso, né, o aspecto negativo dominante, acaba acontecendo, então tem que tomar cuidado. Desprezo pela opinião dos outros, porque já que você quer muito resultado e tem resultado, muitas das vezes você não escuta as pessoas, então acaba acontecendo esse problema. Dificuldade em delegar, que é porque assim, você vai acabar pensando, já que eu tenho resultado, então as pessoas não têm o resultado como a mim, como então eu não vou delegar, deixa que eu faço, só que aí você sobrecarrega, você fica ansioso, não dorme direito, trabalha demais, então tem que tomar cuidado com isso. Agora, quando esse número está extremamente alto, causa algumas coisas muito ruins quando esse perfil está alto, por isso que é bom equilibrar isso daí. Você pode ter isso em primeiro colocado no perfil, mas quando você está muito alto isso daí, você acaba sendo autoritário, ditatorial, intimidador, inflexível e impositivo, ou seja, se você fica muito forte nisso, ninguém te para, alguma situação não te para, você não para pensar também nas coisas e fica muito forte isso, esse dominante, você fica autoritário, você quer mandar, você quer passar por cima das pessoas, quer falar muito em cima das pessoas, acha que todo mundo é idiota, é burro, ó, faz o que eu tô falando. Então, esse tipo de pessoa é difícil de lidar. Você não pode ficar assim. Isso faz mal até para a saúde. Você não vai dormir direito, vai ficar ansioso, preocupado, irritado, vai até ficar tremendo o seu corpo, porque você está muito estressado, nervoso. Acaba que você não tendo uma vida boa, assim, as relações pessoais são perdidas também. E também você pode ter relacionamentos assim, ou seja,
um chefe, por exemplo, alguma pessoa que te lidera, algum projeto que você está fazendo, alguém está liderando você, pode acontecer essa pessoa aqui. E é altamente difícil lidar com essa pessoa porque essa pessoa é incontrolável. Você fala alguma coisa, mesmo tendo razão, essa pessoa vai falar assim: não, faz o que eu estou falando, você é burro, você não está entendendo, eu que mando. Essas pessoas costumam falar essas coisas e ter essas atitudes. Então, é muito importante você entender isso, porque essa pessoa, ela um pouco fica irracional. Ela é autoritária, ela pode você ter razão e falar com uma pessoa dessa descontrolada, você não vai conseguir empatia com ela. Você vai acabar batendo de frente com a pessoa e politicamente você pode perder um cargo, um projeto ou dinheiro porque você está batendo de frente com essa pessoa. É altamente ruim lidar com esse tipo de pessoa e também você ficando assim é difícil lidar com você se você ficar assim. Então toma muito cuidado com isso. Não adianta muito discutir com essas pessoas que elas estando muito alto, esse dominante, extremamente alto, ela fica ditatorial, intimidador, aquela pessoa que quer bater, quer ser agressivo, vai ser aquela pessoa que acaba querendo usar força física. Então é muito ruim esse tipo de pessoa. Toma cuidado para não ficar assim. Vamos, vamos para o influente. O influente é aquela pessoa que, vamos lá, os aspectos positivos e aquelas pessoas que são assim, ó, mais carismático, sociável, persuasivo, empático, entusiasta. Ou seja, é uma pessoa que ela gosta, ela naturalmente ela vai ficar sorrindo, costuma muito acontecer isso. Uma pessoa simpática, carismática, acaba comunicando bem com as pessoas, chega num certo local, ela acaba ali fazendo as pessoas sorrirem, às vezes pode contar uma piada, sempre fica sorrindo, fala demais, às vezes, inspirador, aquela pessoa que quer colaborar com todo mundo, gosta de um bom ambiente de trabalho, super simpático. Essa pessoa aqui é muito legal para você sair, se divertir e contar história e brincar e falar coisas assim divertidas. Então é uma pessoa assim altamente simpática. Às vezes é uma pessoa que vai falar bem para a câmera, vai ser um artista muito diferenciado, vai ser pessoas mais abstratas às vezes. Então são pessoas assim entusiasmadas e tal, que sorri à toa, comunica mais fácil. Então isso tudo tem do influente, tá? Esse é o aspecto positivo. Entusiasta, aquela pessoa que você fala com ela, ela tá de bem, ela geralmente pode esconder alguma coisa ruim que está acontecendo na vida dela, porque ela é simpática por natureza, tá? Agora, o aspecto negativo disso. Superficial, distraído, exagerado, impossível, falta de comprometimento, manipulador, irresponsável, volátil, indisciplinado, depende de aprovação. O que que é isso? Por essas pessoas quererem muito esse aspecto social, de gostar muito ali, de conversar, de comunicar, de influenciar as pessoas, ela acaba sendo superficial. Às vezes ela não se aprofunda numa conversa, ela fica sorrindo, a comunicação aberta, ela quer agradar as pessoas, aí exagera na fala, aquela pessoa super alegre, aquela pessoa que faz as coisas, tem energia, né? O influente tem muita energia também. Então, aí, por a pessoa falar demais, ela pode se perder na sua fala. Por a pessoa falar muito, ela pode falar bobagem, porque ela quer agradar, ela quer ser socialmente aceito. Então, ela pode manipular as pessoas porque é muito simpático. As pessoas muito simpáticas causa isso. Às vezes é um grande vendedor e aí é um vendedor que ele pode ser honesto, não tem problema nenhum, óbvio. O vendedor ele pode ser completamente honesto. Só que quando ele quer bater a meta dele, ele fala demais, pode ser que ele fale algumas coisas que vai passando do limite e acaba sendo uma mentira. Então tem que tomar cuidado com isso. Essas pessoas que falam demais, sorriem demais, abertamente, falam o tempo todo, pode ser que elas começam a falar mentiras, começar a prejudicar a tua vida também. Então toma cuidado com isso, se essa pessoa é coerente com aquilo que está falando, porque uma pessoa assim que fala muito, super simpática, sorridente e tal, pode ser que ela esteja tão empolgada falando na sua comunicação que ela fala demais e acaba que ela fala mentira, relacionamentos ruins por causa disso. Costuma ser indisciplinado também, essas pessoas são mais abstratas, ela acaba não sendo uma pessoa assim, muito acontece de não ser uma pessoa mais racional, ser mais abstrato. Então, pode ser que não cuida bem das suas contas pessoais, dessa parte de planejar as coisas, fazer direito. Então, se esse perfil é o mais alto da pessoa, pode acontecer isso. Ela depende de aprovação ali, por quê? Porque ela quer ser socialmente aceita, ela quer agradar as pessoas, ser bem vista. Então, elas acabam dependendo dessa aprovação da pessoa. Costuma essas pessoas também se vestir melhor, querer aparecer melhor para as outras pessoas, sua aparência também.
Agora vamos para o extremamente alto desse influente. Seria mais exagerada, aquela pessoa que fala alto, exagerada, expressões, quer aparecer, manipulador. Por quê? Porque essas pessoas, por exemplo, um cara, um homem ou uma mulher, por exemplo, que é manipulador, que é esse influente alto, costuma, por exemplo, usar a beleza para conquistar as coisas. E aí só usa isso e quer aproveitar da vida das pessoas por causa disso, porque tem uma certa beleza, por exemplo. Ou porque a sua palavra, o seu jeito de falar, a sua comunicação é tão boa que acaba influenciando as pessoas, fazendo as pessoas fazer o que ela quer, então aproveitando do lado emocional e financeiro. Pode tomar dinheiro das pessoas, aproveitar e depois sair para outro lugar. Então tem que tomar cuidado com isso quando é muito alto. Querendo, por exemplo, viver da malandragem a vida inteira. Esse influente alto acontece muito isso. Ah, eu vou arrumar essa pessoa aqui porque vai pagar minhas contas, vou tomar dinheiro dele, vou dar golpe. Então tem que tomar cuidado com esse influente alto, porque pode querer um prazer imediato e acaba tentando manipular as pessoas, egocêntrico, falando que é o melhor, falando que ele é o melhor que existe e tal. Então as pessoas podem se perder, toma cuidado com isso, pode acontecer em qualquer momento da sua vida. E também dos seus amigos, toma muito cuidado com essas pessoas que têm essa influência irresponsável, porque fala muito, quer aprovação social, promete muito para as pessoas e não cumpre. Então, essas pessoas acabam se perdendo na sua própria fala. Então, tem que tomar cuidado com isso. Vamos para o estável. O estável, vamos lá, é aquela pessoa que paciente, empático, confiável, leal, diplomático, colaborativo, sensível, modesto, organizado, consistente. Ou seja, é uma pessoa que mais tranquila. Até numa questão de profissão, por exemplo, eu vou falar que o dominante é aquela pessoa, como ela é rápida, ela pode ter profissões que ela exige muita velocidade de execução, como um vendedor que prospecta, como uma pessoa que tem que fazer acontecer, é um líder de qualquer área, pode ser dominante. O influente seria assim, um bom vendedor que é criativo, um bom artista, por exemplo. Não quer dizer que as outras perfis não vai ser essas pessoas. Eu estou falando que tem uma certa facilidade. Então, o influente ele pode ser um bom comunicador, um bom artista, um pintor, uma pessoa que faz algo diferenciado, criativo e tal. E o estável ele é uma pessoa mais calma, tranquila, empática. Então, é uma pessoa que conecta mais fácil com pessoas. Ou seja, a profissão até assim, por exemplo, um técnico em enfermagem, por exemplo, pessoas que trabalham com atendimento ao público, pessoas que vão atender as pessoas. Pode ser mais fácil essas profissões para o estável quando é mais alto. Mas essas pessoas são mais tranquilas, é o oposto quase do dominante. Ele é tranquilo, quer saber como é que as pessoas estão, chega lá no ambiente, como é que você está, como foi o seu final de semana, está trabalhando, por exemplo. Um amigo é aquele calmo que fala baixo, é mais tranquilo, ele fica ali mais sensível, o que está acontecendo, como você está, como é que está a sua família, que é muito voltado para pessoas. Então, ele não quer ficar muito aparecendo, é uma pessoa que tem uma tendência a falar mais baixo, mais organizado, suas coisas estão bem organizadas em casa, no trabalho, é mais tranquilo. Essas pessoas, você pode lidar com elas, são pessoas boas para conversar, porque elas são tranquilas, elas pensam, fica mais tranquilas, são leais, por quê? Porque elas pensam muito mais nas pessoas, são consistentes, elas falam alguma coisa e vai manter aquilo por um longo período, provavelmente. Qual que é o aspecto negativo disso? Ó, resiste a mudanças, conformidade, passivo, ressentido, acomodado, medroso, inflexível, dependente, passivo, agressivo, rígido. Ou seja, se você, essa pessoa, o estável, ele é tranquilo, ele acaba, ele quer ficar no canto dele, então ele não quer mudança. Então ele é conformista, tá bom do jeito que tá, tô tranquilo, tô na calma, tô na paz, por que que você vai vir aqui mudar as coisas para mim? Então se você hoje é dominante e conversa com o estável, você vai falar coisa que quer fazer, acelerar na tua vida, e o estável tá tranquilo, não, pra que você quer isso? Não, curta a vida. Então o estável ele vai ser mais tranquilo. Então ele pode parecer acomodado. Fala assim, não, mas você tem que ir lá fazer, faz acontecer, o dominante falando. Aí eu estava lá e falo, não, tudo tem seu tempo, vamos lá. Então, nesse momento, o estável, em algum momento da vida, pode ser que você queira isso. Mas para ter resultado mesmo, é bom ser o dominante, acelerar. Mas o negativo aqui do estável, inflexível, ó, dependente. Por quê? Porque às vezes o estável, por ser mais tranquilo, ele chega e fala: não, eu preciso aqui de um líder. O que, que tem que fazer? O que, que vão fazer hoje? Ele é mais tranquilo, então ele não quer assumir essa responsabilidade, ele quer tranquilidade, paz.
faz aí e que eu fico aqui tranquilo na minha. Então pode ser essa pessoa. Então se você na vida anda com uma pessoa assim, esse estável também alto, pode atrapalhar a tua vida. Por quê? Porque ele está tranquilo na dele. É uma pessoa que ele não está errado pelo lado que ele é, pelo lado que ele pensa, mas ele também não vai ter grandes resultados, provavelmente. Ele vai ser aquela pessoa tranquila, zen e tal, e deixa ele na dele. Vamos lá. E se for extremamente alto esse estável? Olha lá, passivo em excesso. O que é isso? Acomodado, dependente, estagnado e ressentido. Passivo em excesso, quando ele é muito alto, e aquela pessoa tá super mega tranquila, o mundo tá acabando. Ah, tá tranquilo, vai melhorar. Tudo tem seu tempo, vai acontecer. Então acaba não se movendo, fica acomodado, igual tá ali. Depende de outras pessoas para falar para ele o que fazer. Faz aí tal coisa para você dar certo na vida. Aí fala: não, tá tudo certo. Então é aquela pessoa que fica parada. Faz um curso aí, faz alguma coisa diferente para você alavancar sua vida, sua carreira, pra você conhecer novas coisas. Ah, não, tá tudo bem, eu não vou nem viajar porque dá muito trabalho preparar a viagem. Então, assim, é uma pessoa parada, estagnada, que não dá certo. Entendeu? Então, assim, ah lá, ressentido, guarda rancor e mágoa por um longo período. Por quê? Porque ele fica tão na dele que ele não quer nem entrar em conflito com alguém. Então ele fica tranquilo, tudo bem se eu penso mal ali daquela pessoa, mas também não vou falar pra ela, não quero arrumar confusão, aí fica na dele. Então acaba sendo uma pessoa assim, muito tranquila demais. Então toma cuidado com isso. Conformidade é uma pessoa, vamos lá. Conformidade é uma pessoa preciso, organizado, confiável, analítico, disciplinado, consciente, responsável, metódico, paciente e confiável. De novo, ali deu confiável. É o seguinte, por quê? Conformidade a gente fala que é a pessoa mais racional, é uma pessoa que mais organizada. Se você tem esse lado mais racional, aquele lado mais matemático, de fazer as coisas nos detalhes, você tende a ser uma pessoa, por exemplo, que vai arrumar as suas contas. É uma pessoa conformidade, por exemplo, tem uma tendência de lidar bem com o lado financeiro, se organizar, fazer planilha, ter um aplicativo, alguma coisa para colocar suas contas pessoais, organizar, o ano que vem eu vou fazer isso, nas minhas férias eu vou fazer aquilo, eu vou crescer na minha carreira assim, eu vou relacionar assim, eu vou planejar meu futuro assim. Tende a ser uma pessoa mais organizada. Por que fala que é confiável? Porque quando você é muito analítico, você pensa demais nos processos, nos mínimos detalhes, você acaba pensando no outro também de certa forma. Isso tem que tomar cuidado, essa interpretação. Por quê? Você pensa, o que o outro vai pensar? Eu não quero, por exemplo, sacanear outra pessoa, eu não quero prejudicar outra pessoa, então eu vou pensar mais ali do que eu vou fazer para ser honesto, do que eu vou fazer ali para não prejudicar outra pessoa. Então acaba pensando muito nesses aspectos racionais e acaba sendo mais confiável, porque acaba aceitando mais ali, por exemplo, uma regra, por exemplo, são pessoas que gostam de regras, e é diferente, por exemplo, do influente. O influente, ele tem uma tendência a não ser ter esse conformidade. Todas as pessoas podem ter um pouquinho de cada perfil. Um é prioritário. Então, o conformidade acaba, diferente do influente, acaba sendo ali mais analítico, disciplinado, vai estudar tal tempo, eu vou ficar tantas horas fazendo tal coisa, mais consciente das coisas, porque olha os detalhes, as pessoas, os comportamentos, às vezes, aquilo que gosta vai a fundo na análise. Então, tem uma tendência de gostar de mais de matemática, de coisas mais que envolve análise. Tá? É mais metódico, vou fazer isso, aquilo. Para viajar, eu vou planejar o dia, o horário, quanto vai custar as coisas e etc. Se fosse um influente, ele só vai viajar e não tá nem aí para planejamento nenhum, não escreve nada, não faz nada, esquece as coisas na viagem. Então tem que tomar cuidado com isso daí. Então, assim, é paciente, por quê? Porque espera as coisas acontecer, tem um planejamento, quer fazer as coisas no passo a passo. Então, cuidado para o aspecto negativo agora. Rígido, cauteloso, perfeccionista, crítico, controlador, distante emocionalmente, ressentido, estressado, relutante em assumir risco, resistência à mudança. Por quê? O aspecto negativo é o seguinte: quando você pensa muito nesse aspecto analítico de coisas que tem que fazer assim, o passo a passo, você acaba ficando rígido. Por quê? Você fala assim: olha, eu pensei nisso tudo aqui, eu escrevi isso tudo aqui, por que você não vai fazer o que eu estou falando? Você fala com outra pessoa que você está liderando, por exemplo, ou um amigo, ou alguém que você está relacionando. E aí você fica muito rígido, você fala: não, eu pensei muito para produzir isso daqui, por que você está falando que está errado? Aí você acaba conflitando com uma pessoa se você não souber lidar com isso. Cauteloso excessivo, por quê? Porque todas as atitudes que for tomar, vai pensar tanto na parte de análise, de como fazer, por que fazer,
vai pensar tanto no passo a passo que acaba excessivamente perdendo tempo. E aí acaba não fazendo também. Ah, vou abrir um negócio, mas não tenho todo o dinheiro, as pessoas vão me enganar, vou fazer isso. Aí você fica com tanta regra, porque é muito analítico e acaba não fazendo nada. E assim pode prejudicar o resultado da sua vida. Então toma cuidado. Perfeccionista é demorar demais para fazer as coisas e não sai nada. E aí querendo ver todos os detalhes, o que pode fazer, quem vai estar envolvido, quanto dinheiro gasta, quais são as regras, olhar tantas coisas, tantos números e processos que acaba não sendo uma pessoa que a faz acontecer. Então, o perfeccionismo não é às vezes bom. Você tem que fazer as coisas bem feitas, mas às vezes, se você demorar demais para fazer, aí não vai ter resultado. Outra pessoa já fez primeiro, já acabou, já deu o resultado. Crítico demais, porque já que pensa muito de forma analítica, acaba e sendo uma pessoa pode ser chata, porque critica demais, olha muitos detalhes. Em certas profissões, isso é importante. Se você for uma pessoa que faz uma auditoria, por exemplo, numa empresa, é importante ser crítico, é importante ser conformidade. Mas pode ser chato com as pessoas. Você vai lá, tudo critica as pessoas, enche o saco das pessoas falando que ela tá errada, que a roupa tá errada, que isso e aquilo. Por quê? Porque é de acordo com aquilo que você acha. Só que nem sempre é assim. Controlador, por quê? Já que você pensa em tudo, que é tudo para você de uma forma bem passo a passo, exemplo, você tem um relacionamento, você quer que a pessoa que você está relacionando te fale onde ela está o tempo todo, acaba sendo controlador. Então, é uma pessoa assim chata, inconveniente, acaba que a pessoa o tempo todo fica querendo saber, o que você está fazendo, como você está fazendo, aonde você está, como você está, quanto dinheiro você gastou, fica chato, perde relacionamento por causa disso. Agora, quando uma pessoa, por exemplo, lá, um influente vem conversar com você, é um amigo seu, que não tem problema nenhum ser amigo de todos os perfis. Eu tenho amigo que tem todos esses perfis diferentes, não tem problema nenhum, porque a amizade é baseada em valores pessoais e crenças, é outra coisa. Então, só que o influente, ele não pensa muito nessa parte de analítica, de olhar as coisas nos detalhes. Então, você pode ajudar essa pessoa muito bem, e o influente, você sendo mais conformidade, ele pode te ajudar também a ser mais carismático. Então, todo perfil tem algo bom. Distante emocionalmente, por quê? Porque às vezes alguém está te contando alguma coisa emocionalmente envolvida, abalada e tal, aí você fica pensando de forma analítica, bem de forma dura, rígida, racional, assim, mas você não precisava agir dessa forma, você não precisava fazer isso. E aí você fica uma pessoa chata, inconveniente, distante emocionalmente. Por isso que esse conformidade, ele não conecta emocionalmente muito com a pessoa se for muito forte isso. Ressentido, estressado. Por que o estressado? Porque se você ficar olhando muito detalhe o tempo todo, pode gerar uma ansiedade, uma preocupação, e você acaba se estressando com isso. Então toma cuidado para não ficar forte isso. Resistente à mudança, por quê? Porque às vezes você pensou tanto sobre uma ideia e você pensou tanto passo a passo que tem que fazer, como tem que fazer, aí chega uma pessoa lá, um dominante, um outro perfil, chega e fala, vamos mudar tudo, vamos fazer isso. Aí você pensa, eu pensei tanto sobre isso, por que está querendo mudar de opinião agora? Você é burro, você vai pensar você sendo conformidade. Então vai vir um chefe, por exemplo, algum líder de algum projeto seu e vai chegar, vamos fazer diferente, vamos fazer isso. Aí você sendo esse conformidade vai falar, nossa, o cara não pensou nisso, naquilo, então ele é burro, ele não quer, não vou fazer isso, vou sair daqui, e às vezes você perde coisa na sua vida por causa disso. Extremamente alto esse perfil, o que acontece? Perfeccionista, controlador, cético, inflexível, obsessivo. Por quê? Perfeccionista, como eu citei, imagina você querer sempre fazer 100%, 1000% perfeito algum projeto, nunca termina. E aí você perde tempo demais, você fica chato com os outros, inconveniente, sua comunicação, fica inatingível isso. Controlador, porque você quer controlar todos os passos de uma pessoa num relacionamento, você quer controlar as pessoas no seu trabalho, as pessoas ao seu redor, para você poder sentir melhor. Então, tomar cuidado com isso. Cético, tudo que alguém fala com você, você fala assim, não, isso não existe, não tem nada a ver isso não. Isso, a ciência não fala isso. Aí fica a pessoa chata, você fala assim, tudo tem que ser ciência, a pessoa não pode falar aquilo que acha, tudo tem que ser isso e aquilo, então você fica chato, inconveniente, ninguém quer conversar com você se você fica uma pessoa assim. Inflexível, obsessivo.
Obsessivo por quê? Você fica ali preocupado com tanto detalhe, o que vai fazer e tal, que você fica ali focado naquilo e, na verdade, na vida, às vezes, você não precisa disso para ter resultado. Você pode ter resultados de outra forma, entregando rápido, entregando com qualidade e tal, algum trabalho, alguma coisa. E nos seus relacionamentos pessoais também. Se você fica muito rígido, uma pessoa muito assim cética nas coisas, você desconfia de tudo porque os seus padrões são diferentes, pode ser que você não se dê bem com as pessoas, não atinja os projetos e resultados que você queria. Então, com cada pessoa aqui que eu te mostrei aqui, você pode lidar de uma certa maneira, entender cada perfil de cada pessoa para você interagir melhor com as pessoas, para você ter um relacionamento melhor com a sua equipe, algum projeto que você está fazendo, algum trabalho que você pega, um dia se você tiver a sua empresa, você for líder, cada pessoa vai ter ali geralmente um desse mais forte e tem variáveis disso também, quando você junta o dominante com o influente, é uma pessoa mais rápida, o dominante com conformidade pode ser um grande líder que tem uma análise mais forte, então tem essas variáveis também. E quando você tem um número muito baixo disso em algum desse perfil, então vai faltar, por exemplo, você tem um influente muito baixo, o relacionamento com as pessoas pioram. Então você não tem ali uma simpatia, um carisma com as pessoas não vão querer muito conversar com você. Se você tem qualquer um desses altos, também dá problema, como eu já citei também. Então, às vezes na sua vida, em cada local que você vive, você vai fazer um projeto social, é uma coisa, você vai estar no trabalho, você tem que mostrar um mais forte, está na vida pessoal, é uma outra, você pode ficar, que a gente fala, adaptado em cada função também que você tem na vida. Mas, por padrão, você tem um padrão desse, geralmente um mais forte, o secundário também, que vai fazer diferença na sua vida. E é bom entender sobre isso. E entender que as pessoas são diferentes e você tem que aceitar o perfil de cada pessoa. E você sabendo isso aqui, decorando isso, você vai conhecer uma pessoa e vai acabar descobrindo que a pessoa é, como que ela se comporta, e assim vai ficar muito mais fácil o relacionamento. Você vai classificar um pouco essa pessoa. É claro que não é só isso, tem muitas variáveis na vida. Depois, em outros vídeos, eu vou falar sobre outros testes para você aprender também muito mais. Mas isso daqui é a base ali do comportamento, é um tema muito interessante. Se você quiser saber mais, procura, tem livros sobre isso, que é muito importante a gente se autoconhecer e conhecer as pessoas, o comportamento, para a gente lidar muito melhor com as pessoas e ser muito mais feliz também na nossa vida pessoal e no trabalho. Relacionamentos também amorosos, você também pode tomar, obviamente, um cuidado com a pessoa que você está lidando, com esse perfil também. Geralmente a gente tem ali, a gente gosta do nosso perfil parecido, mas imagina o seguinte: você sendo uma pessoa dominante em conformidade e ter um relacionamento ali, casar com uma pessoa que tem o dominante e o influente. Aí o influente é aquela pessoa abstrata que fala muito, carismática, e você às vezes conformidade. Você fala menos, mais tranquilo, e aí aquela pessoa influente pode te divertir, pode ser engraçada, pode ser bacana, coerente, e aí você vai na tua casa trabalhar com as contas de casa, vai entender todos os números, e o influente não quer saber disso, mas vai te dar ideias para poder viajar, fazer diferente, projetos legais, coisas diferentes da vida. Então um pode gostar também do outro disso porque é diferente. Ou então uma pessoa pode se relacionar com perfil igual também e fica bem previsível isso, porque aí os dois fazem ali as coisas também que gostam. Imagina um dominante com influente, dois iguais assim, dominante e influente. A vida vai ser muito diferenciada, vai ser muito diferente, vai fazer projeto diferente o tempo todo, vai ter ideias diferentes o tempo todo. Ah lá, o estável vai ser duas pessoas, por exemplo, que se relacionam, são estáveis. Vai ser mais calmo, tranquilo, talvez caseiro, não vai querer ficar viajando, fazer coisas diferentes. Então, tudo depende aí de como é a pessoa, tá? E sempre um relacionamento pessoal, muito acontece de um atacar o que o outro não é, e não cometa esse erro. Então, por exemplo, você tem um influente, ele possivelmente não vai ser bom nas contas também, ali em números, possivelmente, pode ser que ele aprendeu a ser, por algum motivo, mas por padrão a gente vê que isso não acontece muito, que é uma pessoa mais abstrata e tal, e aí não vai gostar de burocracia, e aí pode ser que aprendeu, só que essa pessoa, ela não pode, ela tem que cuidar do dinheiro, ela não pode quebrar, estragar a vida dela porque ela tem um influente alto e porque ela é abstrata, não gosta de conta, não gosta de analisar nada, quer viver a vida loucamente,
acaba que prejudicando a vida. Então você, às vezes, como conformidade, uma pessoa assim, pode equilibrar esse influente, e o influente pode equilibrar a conformidade para mostrar para ela que a simpatia, o relacionamento, a comunicação pode melhorar. Então um pode complementar o outro. Mas um relacionamento pessoal, se você ficar atacando a falha da pessoa, digamos assim, a parte negativa que eu citei assim, você acaba piorando o seu relacionamento. Porque talvez a pessoa nunca vai ser aquilo, ela pode melhorar, mas talvez ela nunca vai ser aquilo porque é um padrão comportamental dela, da vida dela. E ela pode ter muitas coisas boas e conquistas na vida por ter este comportamento. E aí você quer modificar isso para a pessoa, você tira o brilho da pessoa. Então toma cuidado com isso, não queira modificar para ela ser igual você. Ela pode ser quem ela é, melhorando as outras coisas que pode ser desenvolvidas, como eu falei do perfil, as partes negativas, mas a pessoa, se ela for tudo ao mesmo tempo, ela vai ser morno em tudo e vai ser ruim em tudo. Então, geralmente, o perfil aqui, ele é mais forte em algum perfil, porque isso vai trazer mais resultado na vida da pessoa para ela. Só que em algum momento, você, para melhorar a sua vida, pode ser que você tenha que pegar um comportamento desse, focar nele e ser mais forte nele. Por exemplo, se o cara é conformidade, ele quer ser um vendedor, ele quer falar bem, comunicar, dar palestra, ele pode naquele momento ser um influente, pegar essas características que eu falei do influente, pegar ele e fazer acontecer naquele momento, que é o que acontece comigo, por exemplo. Eu sou dominante em conformidade. Então, se eu vou lá dar uma palestra e tal, eu viro um influente. Se eu vou lá vender alguma coisa, eu viro um influente. Eu viro aquela pessoa ali altamente legal, carismática e tal, naquele momento. Só que eu não consigo fazer isso o tempo todo, porque requer muita energia você fazer um comportamento que não é padrão seu. Mas, em algum momento, pode ser muito útil para a sua vida para você conquistar aquilo que você quer. Então, você, algum momento, por exemplo, você está lá num velório, você vai ser aquela pessoa o estável. O que que é o estável? É tranquilo, quer preocupação com as pessoas, perguntar como é que as pessoas estão, falar mais baixo, mais tranquilo. Tudo você pode modificar um pouco de acordo com o ambiente, o local que você está, o projeto que você está fazendo, as pessoas que você está convivendo. Mas eu alerto o seguinte: se por algum momento você entende aquilo que você é, o seu comportamento, o seu autoconhecimento aqui que eu estou falando, você já entendeu que é um perfil. Se por um longo período você tiver que ser outro perfil desse, um comportamento que não é natural seu, você vai ficar cansado, estressado, ansioso, preocupado, pode até ficar doente por causa disso. Você, por exemplo, para você manter bem o seu casamento, você tem que fazer um perfil invertido do seu. Não vai dar certo o seu casamento por causa disso. Algum momento você vai cansar, vai falar, eu vou ser quem eu sou aqui, ponto final. Aí a pessoa vai ver que você está diferente e aí não vai funcionar um casamento, um relacionamento, uma amizade e tudo mais. Então, toma cuidado com isso. Seja quem você é, aprimore sempre essas partes negativas. Saiba quem você é, entenda como você se relaciona com as pessoas, com seus amigos, chefe, grupo de amigos, grupo de trabalho, ou se você tem uma empresa, por exemplo, algum dia entenda esses perfis, quem você é, e as pessoas vão te julgar por aquilo que você não é. Só que aí você tem que ter essa sabedoria para entender quem você é, porque assim você usa isso ao seu favor e pode prestar atenção naquelas partes negativas que eu falei, sempre para você poder melhorar. Então esse é um perfil comportamental do DISC, tem outras teorias também, eu vou falar em outros vídeos também sobre outras teorias que eu acho super importante também, tá bom? Espero que você goste, meu filho, e implemente isso na sua vida. Até mais.